Uhum. Bom, então dando continuidade, e é por isso que o produto escalar entre dois versores diferentes, ele acaba sendo nulo. Se a gente fizer entre dois versores iguais, então vai ficar i vezes i, por exemplo, pode ser qualquer um. Aí eu vou ter o quê? O módulo de i vezes o módulo de i vezes o cosseno entre eles. E o cosseno entre eles agora é 0 grau, tá? Novamente, o módulo de um versor é um, é uma característica dele. O módulo do esse versor também vai ser um, tá? E o cosseno de zero é um, tá? Então, é por isso que o produto escalar entre dois versores iguais acaba sendo um, tá? Então, a gente viu aí o produto escalar e as principais características do produto escalar são essas duas aqui, ó. Resulta em um escalar, certo? E tem essas duas relações, que são as relações aí que a gente utiliza para fazer as devidas equações. Agora, existe um outro produto, que é o produto vetorial. Esse é um pouco mais complexo. O próprio nome está dizendo. O produto vetorial, ele resulta ou ele retorna para a gente um vetor, tá? A Uhum. representação do produto vetorial, ele vai ser ó, o seguinte. A, A vezes B. E aí é um pouco mais complexo de fazer essa conta aqui. Quando a gente for tratar de um produto vetorial A vezes B qualquer, o que a gente vai ter é o seguinte aqui, ó. A ordem é importante porque a gente vai ver que existe uma diferença. A vezes B, ele é não comutativo. É diferente de B vezes A. A gente vê um problema isso daqui, certo? Então, A vezes B, quando a gente for fazer isso daqui, a gente vai pegar e vai criar uma matriz de ordem 3 e calcular o determinante. Vai pegar essa matriz aqui e vai trabalhar o determinante dessa matriz. Como é que eu vou representar essa matriz aqui? Na parte de cima, eu vou usar os versores I, J e K, certo? E aqui eu Uhum. vou abrir o seguinte parênteses. Eu já vou repetir aqui o Izinho e o J, que é a técnica mais comum que se tem para resolver determinantes. Tá? Repete o primeiro e o segundo. E aí eu vou pegar simplesmente agora os termos, quem é X embaixo de I, quem é Y embaixo de J e quem é Z embaixo de K. Então aqui fica ó, a X, a Y, a Z, a X, a Y. Então aqui, ó, BX, BY, BZ, BX, PY. Como é que a gente faz aqui? O determinante para a gente calcular, a gente faz diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ser basicamente esses termos aqui, certo? Que a gente vai fazer o produto. Como é que vai ficar isso aqui, a gente representando? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar é, IAYBZ. Então, vai ficar, ó, AY. Deixa eu só apagar aqui. A vezes B, A vezes B. Aqui vai ficar AY, BZ, certo? Direção I, mais AZ, BX, direção J. Nota o seguinte, ó, quando você tem Y e Z, ele está ligado ao versorzinho X. Z e X está ligado ao versorzinho Y. E quando for X e Y, vai estar ligado ao versorzinho Z. Então ali, ó, Uhum. AX, BY, na direção quem? K. E aí a gente vai fazer a conta para a diagonal secundária. Como é que vai ficar para a nossa diagonal secundária? Fazer aqui, ó, tá? Vai ficar B de X, A de Y aqui, na direção K, P de Y, na direção I, e por fim, deixa eu ver se está aparecendo, tá? Mas não está muito. Esse roxo não ficou bom. Mas enfim, como é que vai ficar aqui essa representação? Menos, eu vou aqui abrir o parênteses menos, certo? Vou abrir uma pequena chave aqui, certo? Vai ficar BX, A de Y,
na direção K, certo? Mais B de Y, A de Z na direção I, mais P de Z, A de X na direção J. Eu botei aqui essa chave justamente por causa do jogo de sinal. E aí agora a gente vai fazer o quê? Simplesmente vai juntar quem tem Izinho, ou quem está na direção X, separar quem está na direção X, na direção Y, na direção Z. Então, o versorzinho aqui, ó, o produto vetorial A vezes B, certo? Ele vai ficar sendo o seguinte aqui, ó. Vai ficar AY, PZ, certo? Abre parênteses. Quem é que está mais aqui na direção, nele aqui embaixo? Ó, eu vou pegar aqui o amarelo para dar uma... Não, perdão. Vermelho, Uhum. para a gente separar nos termos, certo? Vai ficar quem aqui? Mais não, menos BY, AZ, na direção I, certo? Agora, na direção J, vai ficar quem ali, ó? AZBX, certo? Então, ó, mais AZBX. Qual é o outro termo na direção J? Menos BZ, perdão, ficou muito grande aqui. AZBX menos BZ AX na direção J, tá? Mais, por fim, o que sobrou aqui para a gente, que foi a direção K. Fica parecendo meio complexo quando a gente está abrindo todos os termos aqui, mas é simplesmente porque a gente não está com valores aqui. Com valores ficaria bem Uhum. mais simples, tá? Mas, Uhum. ó, tá aqui a representação. Note que o seguinte, ó, diferente do caso anterior, onde a gente obtém ali simplesmente aquele produto entre AX, AY e AZ, certo? Aqui, e BX e BZ, aqui a gente vai ter como resultado o quê? A gente vai ter como resultado, ó, os versores, ou seja, o resultado é um vetor, tá? Então, não tem Uhum. mistério. E aqui o seguinte, ó, a nossa relação, ela vai levar em conta o quê? Vai levar em conta o seno aqui. Então, eu vou ter o seguinte, ó, o produto vetorial entre A vezes B, nesse caso daqui, ele vai ser representado como o módulo de A, o módulo de B e o seno do ângulo entre eles. Tá? Então, ele é feito de uma maneira diferente. Como é que a gente vê vetorialmente isso daí? Tem aquela questão ali da regra da mão direita, tá? Como é que a gente representa isso daí? Regra da mão direita, não. Não, é regra da mão direita. Não, da mão esquerda. É da mão esquerda. Se você pegar, por exemplo, um lápis ou uma caneta que você tenha na mão e você representar o eixo Z como sendo ela, e a ponta do lápis for a parte de cima, se você olhar para ela, você pode traçar, por exemplo, o eixo Y e o eixo Z. Você traça assim no caderno. O eixo Y e o eixo Z, certo? Y e X. Quem é que é o Uhum. eixo Z aqui? O eixo Z, ele pode estar representado assim, se ele estiver saindo, ou seja, a ponta do lápis estiver na sua direção, ou ele pode ser representado assim, se a ponta do lápis estiver entrando na folha. O vetor ele pode estar entrando ou saindo. É uma maneira de você representar esse terceiro eixo quando você está trabalhando, tá? Então, é Uhum. uma maneira da gente ver, ok? Uhum. Visto isso, não tem mistério. O que, é que a gente faz agora? Simplesmente vamos fazer umas contas. Todas essas contas que a gente vai fazer aqui agora foi questão que já caiu em algum momento no CEDES, ou em exercício, ou em alguma daquelas provas que tem as ADs, certo? Uhum. Uma delas está aqui. Olha só. Dado o vetor A, 2i mais 2j menos k. E o vetor B, 4i mais 3k. Calcule A mais B, A menos B, B menos A vezes B, B vezes A. E aqui o produto vetorial. E ele pede para calcular o ângulo entre eles também.
Então, de cara, esse exercício daqui, ele serve para a gente ver o quê? Ver todas as questões aqui de propriedades. Antes da gente começar a fazer ele rapidamente, eu quero chamar a atenção o seguinte: note que o B ele só tem o eixo X e o eixo Z representado. Está faltando qual eixo? O eixo Y. Quando você não Uhum. encontrar um dos eixos, o que é que você faz? Você representa ele como um zero, tá? Porque isso aqui vai acabar facilitando para você não se perder. Então, B, ele pode ser escrito como 4i, certo? Mais 0j mais 3k. Tá aqui a maneira que a gente representa o B para que a gente não se perca. Como é que eu vou fazer a soma? Direto. A soma é quem? É eixo X com eixo X, eixo Y com eixo Y, eixo Z com eixo Z. A subtração a mesma coisa, tá? Então, como é que fica para a gente aqui, ó? Como é que vai ficar essa soma? Rapidinho. 2 mais 4, 6. 6 na direção I, certo? 2 mais Uhum. 0, 2. 2 na direção J. Menos 1 mais 3 na direção K. 2. 2 positivo, mais 2 na direção Uhum. K. Achei um novo vetor resultante, que é a soma desses vetores, certo? Se não tivesse o zero ali, você poderia acabar se atrapalhando. É só uma maneira de você representar e não se perder, tá? Então vamos lá. Ok. A menos B. Como é que vai ficar? A menos B vai ficar o vetor A menos o vetor B. 2 menos 4 Menos menos 2. 2. Menos 2 na direção I. 2 menos 0, 2. 2 na direção J, certo? Agora, menos 1, menos 3, Menos 4. menos 4 na direção K. Está aqui esse vetor. Agora, vamos fazer B menos A, certo? B menos A vai ficar 4 menos 2, 2. 2 na direção I. 0 menos 2, Menos 2. menos 2J. 3 menos menos 1, 4. menos com menos, mais, fica com positivo, 4, né? 4K. Então, a gente nota aqui o seguinte, ó. A menos B, certo? Deixa eu botar em amarelo. A menos B é diferente de B menos A. Isso aqui você já sabe se perguntar. E aí você pode ver o seguinte, ó. A menos B, A menos B, eu posso chegar aqui e dizer que A menos B é igual a menos B menos A. Olha só. Se você chegar aqui e multiplicar por menos 1, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Menos Uhum. 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 1 vezes menos 4 vai dar 4 positivo. Então tá aqui uma maneira da gente ver, olha. Com os valores numéricos a gente encontra isso daqui, tá? Para Ok. a soma não há diferença, eles são a soma comutativa. Para a diferença não, ela não é comutativa nesse caso. Agora o produto escalar e note que eu botei aqui os dois, A vezes B e B vezes A. Não vai ter diferença nenhuma entre os dois. Eu vou adiantar para a gente não perder o tempo de ficar fazendo essa conta aqui toda. Mas como é que vai ficar aqui para a gente? Ó, a gente viu que a relação é o seguinte: produto escalar sempre vai ser quem? Vai ser x com x, y com y e k e z com z. Então, A Uhum. vezes B ou B vezes A não vai ter diferença nenhuma. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 vezes 4 mais 0 vezes 2, certo? E aqui, ó, menos, né? Porque é o sinal dali, 3 vezes menos um, no caso, né? 3 vezes menos um, 3 vezes um, tá? Se fosse o contrário aqui, ó, seria o quê? Seria 4 vezes 2 mais 2 vezes 0 menos um vezes 3. Por isso que eu disse que não tem diferença nenhuma. O resultado daqui vai ser 2 vezes 4 vai ser 8, certo? 0 vezes Uhum. 2 é 0, menos 3 vai ficar 5 aqui para os dois casos. Então, ó, o produto escalar resultou um escalar. E aqui, só para a gente enfatizar, o produto escalar entre A e B é igual ao produto escalar entre B
e A. Agora, A vezes B. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Deixei. A vezes B. Como é que a gente vai fazer aqui esse A vezes B? Simplesmente o seguinte, ó. A vezes B vai ser, abre o parênteses, como é que a gente faz? I, J, K, I, J. E aqui a gente vai representar só esses valores numéricos. Quem são? 2, 2 e menos 1. 2, 2, menos 1, 2, 2. O outro é quem? 4, 0 e 3. 4, 0 e 3. 4 e 0. Como é que vai ficar aqui, ó? A vezes B. A vezes B. Vai ficar diagonal principal. Vou botar aqui. Importante fazer para a gente acabar não perdendo aqui a mão no problema. Como é que fica? Uhum. Vai ficar 6i, certo? Uhum. Menos 4j mais 0k. Sempre mantendo quem for zero para que a gente não se perca aqui nas contas. Perfeito. Menos, né? Vou aqui, abrir o parênteses. Como é que vai ficar o termo aqui de baixo? Vou botar em vermelho, 8K certo? menos 6i Só um segundo. 8k menos menos. 6i, chapéu. Opa, olha só. 0 vezes menos 1, Ah, é zero, é zero. É, desculpa. Eu vi um 0. 6. Eu vi um 6, desculpa. 0i. Perdão, tá? 0i. Só para E a gente não agora. se perder o seguinte, aqui. Teta, certo? Uhum. 0 e aqui a letra O, tá? Perfeito. Eu vi ele um 6, desculpa. Não, tudo O bem, eu que próximo peço agora é desculpa, 6J. tá? 0, né? E ficou Uhum. quem? CJ. 6J. CJ. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó. A vezes B, vai ficar quem? 6 menos 0, ou mais 0, é 6, né? Então vai ficar 6i, certo? Menos 4, J. Aí agora sim, menos por mais, menos, né? Menos 4, menos 6, menos 10, J. E 0k, menos 8k, Menos 8. K. Tá aqui o produto vetorial entre A e B. Produto escalar resultou um escalar, que é 5. Produto vetorial resultou o quê? Um vetor. Agora, só aqui para a gente fechar essa dúvida aqui, B vezes A. Mesma coisa. Abro parênteses, vou fazer o determinante. I, J, K, I, J. Aí vamos lá. Quem é que vai ser? Agora vai ser B. Vai ficar 403, 40. 403, 40. O A, 2, 2 menos 1. 2, 2 menos 1, 2, 2. B vezes A, B vezes A, vai ficar, ó, 0, certo? CJ, então vai Uhum. ficar 0i mais CJ mais 8K. Uhum. Menos, agora o contrário, ó, 0K, 0K. 6i, certo? Menos 4J. O que vai resultar para a gente aqui, ó, 0i menos 6i menos 6i. 6j positivo, menos com menos mais 4j, Mais 10j, 10J. certo? E aqui ficou 8k positivo, menos 0, 8k positivo. Tá aqui quem é o meu produto vetorial entre A e B. O que é que eu posso ver aqui entre os dois, ó? Olha aqui a relação. O outro é 6i menos 10j menos 8k. Esse é menos 6i mais 10j mais 8k. Ou seja, ó, A
vezes B é igual a menos B vezes A. Tá claro isso aqui? Não Assim. comutam, mas a gente consegue ver. E por fim, ele pede que calcule o ângulo entre eles. Para a gente fazer esse cálculo do ângulo, eu vou pegar um espacinho aqui que acabou faltando, e a gente vai usar a seguinte relação. Qual relação você acha que é mais fácil? Pegar os vetores e fazer o produto vetorial calcular o seno, ou você pegar o cosseno para calcular o cosseno através do produto escalar? Certamente o produto escalar. Então, como é que eu vou fazer aqui a relação? Certo? Eu vou botar aqui um espacinho. Para mim calcular o valor do ângulo θ, que ele pede ali na outra questão, θ, ele vai ser quem? Vai ser o produto escalar entre A e B sobre o módulo de A vezes o módulo de B. Então vamos lá, isso aqui isso aqui é o cosseno de θ. Cosseno de θ. A vezes B a gente já calculou ali em cima, que é o quê? Produto escalar, ele dá 5, certo? Tá aqui. 5, Uhum. tá? Então como é que fica? Isso aqui vai ficar igual a 5 sobre quem? Quem é o módulo de A e o módulo de B? Isso a gente não calculou, mas olha só, o módulo ele vai ter que ser dado por essa raiz quadrada daqui para A e para B, né? Então vamos lá. Cadê aqui A e B? Então isso aqui vai ficar, não vai ficar um valor exato, né? Eu vou usar minha calculadora aqui. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4, certo? Mais 2 ao quadrado é 4 e 1 ao quadrado é 1, né? Certo? Nesse caso daqui vai dar 3, né? O valor desse módulo. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o módulo de A, certo? O módulo de A vai ser dado por 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ele vai ter qual valor? 3, tá. Raiz de 9, 3. Certo? O módulo de B, Uhum. vamos lá voltar no B. Quem é o B? É 4, 0 e 3. Certo? Então, ó, o módulo de B, deixa eu calcular aqui. O módulo de B vai ser 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 0 é 0 e 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 vai dar 25, certo? Raiz de 25 é 5. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 5, ok? De maneira que eu já posso cortar 5 e 5. Então, ó, ficou quem para a gente aqui? Que o cosseno de θ é igual a 1 sobre 3. E aí a gente tem que fazer o seguinte: para a gente calcular isso daqui, a gente tem que usar a função arco-cosseno. Provavelmente, se Uhum. ele pedir uma questão dessa, ele vai lhe dar. Então, olha só: θ vai ser igual ao arco cosseno de 1 sobre 3. Essa função tem na calculadora, certo? Você pode chegar aí e consultar. É... Cadê? Função invertida. 70,5. Quanto? 70,5. Pronto. Então, ó, θ, que é o ângulo entre eles, é 70 graus, vírgula 50, vírgula 5, né? 52. Uhum. Não tem mistério isso daqui, só os probleminhas que a gente tem que pensar, ok? Sem qualquer problema. Antes de a gente avançar mais um pouco, vamos pegar aqui e fazer mais uma continha aqui, olha. Outra questão que caiu em prova, não aquela prova mais complexa, eu esqueci o nome agora, Essa é a D. é a D. Sejam os vetores A, aí ele dá aquele vetor ali, o vetor B e o vetor C, que ele diz que é a diferença entre os dois. Ele pede para que você escolha uma dessas alternativas e diga qual é a alternativa correta. Todas as alternativas estão relacionadas com
C. Então, a gente vai direto para o C. Se o C é a diferença entre A e B, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai calcular essa diferença. Note que isso daqui, esses dois vetores, eles são ternas no espaço. Mas, ó, o vetor A, certo? Ele aqui tem, ó, 3i menos 2j mais 0k. E o vetor B vai ser quem? Vai ser 2i, tá? Menos 0j menos 2k. A pessoa vê dois vetores de cada lado e ela automaticamente pensa, olha, ali está trabalhando só o x e y, e ela acaba se perdendo. Por isso que é importante prestar atenção e fazer isso aqui com a determinada calma. Certo? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. É A menos B, né? O vetor C vai ser A menos B. Se o vetor C vai ser A menos B, isso aqui a gente vai dar para a gente o seguinte, ó. 3 menos 2 vai dar 1, né? Então vou escrever só o I. Uhum. 2 menos 0 vai ficar, no caso aqui, menos 2 menos 0, vai ficar menos 2, J. E 0 menos 2K, menos por menos vai dar mais, né? Então vai ficar mais 2K. Tá aqui o nosso vetor C. O que ele quer aqui é o módulo do vetor C. Como é que eu calculo o módulo? O módulo de C é igual a raiz quadrada de quem? Aí vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, 8, 9, raiz de 9, isso aqui vai ser 3. Logo, a nossa alternativa correta está aqui, ó, é o item F, 3. Nenhum problema com relação a isso, né? Não, Tá claro essa questão aqui vetorial, né? Eu posso avançar, né? pode sim. Tá? Vou deixar essa questãozinha daqui para que você faça e depois você me diga a resposta. Quero saber qual é o ângulo formado entre o vetor A e o eixo Y. No caso aí, ó, o vetorzinho unitário J. Somente ele. O que é que isso aqui significa, já para a gente adiantar? Significa que ele é um vetor B, que ele tem as seguintes propriedades. 0i mais J, que é 1, né? Mais 0k. Só como dica aqui. Você calcula o ângulo entre eles e você me fala depois, ok? Ok. Agora chega numa coisa aqui importante. Vetor, posição. Eu falei para vocês o quê? A gente tem cinemática, escalar e cinemática vetorial. A cinemática escalar, quando a gente calcula ali velocidade, aceleração, toda aquela questão, ela é a cinemática escalar, mas ela está dentro da cinemática vetorial. Para a gente fazer isso daqui, a gente define o seguinte, ó, vetor posição. A gente vai começar a fazer essa definição agora desses termos. O vetor posição, também é chamado de vetor deslocamento, ela é a representação vetorial até a origem de uma determinada. Não é movimento, é posição. Perdão. Isso aqui eu já Uhum. estava adiantando. Posição. Da posição. Certo? Você está com uma certa representação vetorial a partir da posição. Você fazer um cálculo aquilo dali, você vai representar. Como é que você representa isso daqui? Representa assim, ó, x, certo? Na direção y, mais y na direção j, mais z na direção K. Eu posso ser mais explícito com esse vetor aqui, esse vetor posição ou esse vetor deslocamento. Eu posso dizer que esse vetor ele tem uma componente que depende do tempo. Então eu posso escrever, ó, R, a aula já está aqui marcando 10 minutos de novo, R dependente de T. Significa que todos os meus termos, dos meus vetores, eles também vão ter essa dependência temporal. Então isso aqui vai ser x de t na direção y, mais y de t na direção j, mais z de t na direção k. O que é que eu estou falando com isso daqui? Com essa propriedade em mão, eu posso saber a posição em relação ao tempo de qualquer instante de acordo com as funções dadas x, y e z. E por que isso aí é importante?
Porque se eu tiver a relação de posição, eu posso encontrar a relação de velocidade e posso encontrar a relação de aceleração, que são as três primeiras relações que a gente vai trabalhar. Para Uhum. fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou definir o que vem a ser a definição de velocidade. O que é que vem a ser a nossa definição de velocidade? Basicamente, você está em um ponto e você chega em outro ponto, e para fazer isso, você gasta um período de tempo. A razão entre essa variação de posição e esse tempo gasto se dá o nome de velocidade. Então, eu posso escrever como definição escalar da velocidade como sendo a medida da rapidez com que um corpo altera sua posição. Quanto mais rápido esse corpo alterar sua posição, maior é a sua velocidade. Então, se eu tiver numa posição x0 qualquer aqui, estou pensando do ponto de vista escalar, e eu chego na Uhum. posição x1, certo? Para isso, eu saio do tempo t0, que geralmente a gente coloca como sendo zero, e leva até o tempo t1, pode ser alguma variaçãozinha aqui. Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho meu delta, certo? Eu chamo de delta. A minha velocidade média vai ser essas duas razões. Onde sempre você vê um delta, delta x, por exemplo, vai ser a diferença entre a posição final menos a posição inicial, certo? Delta t vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Essa relaçãozinha básica aí todo mundo conhece, tá? Mas a gente vai aproveitar ela para a gente fazer a definição da definição de conceito de derivadas e integrais para polinômio. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente entra no ensino superior, existe a necessidade de se utilizar de derivadas e integrais para resolver certos problemas. Sem ele seria bem mais difícil fazer isso. E o seguinte, a nossa definição de derivada, você tem ali uma reta secante, que ela cruza em vários pontos. Por exemplo, você vai ter ali um determinado ângulo para algumas posições, e a derivada é justamente você vai reduzindo aquele intervalo, certo? De maneira que você transforma essa reta secante, que ela toca em dois ou mais pontos ali, simplesmente numa reta tangente que toca em um só ponto. Ou seja, se ela tocava em dois pontos, você tem aqui o seguinte, aqui, ó, por exemplo. Aí você vai aqui, ó. Você tem a reta aqui, vou botar em amarelo, que ela tá tocando esses dois pontos. Uhum. Na medida que eu começo a fazer essa aproximação aqui, ó, eu vou diminuindo esses intervalos. E essa reta, vou botar aqui em vermelho, ó, em laranja. Ela vai e ela só toca nesse ponto, ela deixa de ser uma reta secante e passa a ser uma reta tangente. E essa é a nossa definição de derivada. A nossa definição de derivada, ela se confunde com a definição de velocidade, por exemplo. Porque você teria ali, ó, você poderia escrever da seguinte maneira. Como é que eu vou escrever isso aqui sem perder? Y, certo? Y', vou chamar de derivada. Em relação a x, ele vai ser dado, ó, para x menos x0. E aqui eu vou utilizar ali, só em termos de, para a gente não perder aqui aquela relação, t menos t0, tá? Onde t menos t0 tem essa diferença aqui. Só que é o seguinte, ó, para que a gente chegue nessa relaçãozinha daqui, tem que colocar uma questão aqui, que é o limite, tá? Ou seja, a gente vai ter um limite aqui, aonde t menos t0 ele se aproxime de zero. A diferença é tão pequena entre eles que a gente se confunde, tá? Então, quando a gente faz essa definição aqui de velocidade, a gente está tratando isso daqui, velocidade média, para um período muito grande. Mas quando a gente Uhum. vai para velocidade instantânea, V instantânea, eu vou chamar aqui V instantânea, certo? Eu vou ter o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔX sobre ΔT. Isso aqui é a mesma coisa de dx sobre dt, ou seja, o v aqui, ele passa a ser a nossa derivada. E por que eu escrevi que era em relação ao polinomial? Porque, basicamente, no primeiro curso de física,
Às vezes você não viu isso em cálculo. Então não interessa para eles colocar grandes derivadas. No máximo, ele coloca ali uma derivada de seno e de cosseno, mas para a gente explicar que a gente vai colocar simplesmente uma derivada polinomial. Deixa eu ver quantos minutos falta. 4. O seguinte, imagine que eu tenho aqui y. Vou usar v logo para a gente não perder isso daqui. Eu vou ter v não, r, certo? Ele vai ser o seguinte, eu vou ter t ao quadrado na direção i, mais t ao cubo na direção j, mais 2t na direção k. Olha só. Aí eu vou pegar aqui o seguinte, eu quero saber quem é a derivada de r. R', tá? Eu sei que a Uhum. derivada de r, ou de r, r', vai ser a minha 2t. velocidade. Vai ser a Aham. minha velocidade, tá? Então aqui a gente sabe que vai ser a velocidade. Ou seja, isso implica que eu vou derivar cada um desses termos aqui, ó, em separado, para obter as suas funções velocidades. Como é que seria isso aqui, ó? A derivada de um polinômio, vou botar aqui t elevado a n. Ela sempre vai ser a derivada, ó. Vai ser t elevado a n menos 1, perdão. Vai ser n vezes t elevado a n menos 1. Essa Uhum. daqui é que vai ser sempre a derivada de um polinômio. Com isso em mente, olha só, como é que vai ficar essa derivada daqui em relação a i? Vai ficar 2, 2t. 2t na direção i, certo? Aí aqui 3t vai ao ficar quadrado. 3t ao quadrado na direção j. E aqui, ó, nesse caso daqui, como ela só tem uma, n menos 0. 1 vai dar 0. Esse termo desaparece, vira 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Sobrou Uhum. quem? O 2, né? Mais 2 na direção K. E aqui a gente encontra a nossa função velocidade para esse caso específico. Tá aqui. É uma derivada polinomial, é uma derivada simples de se fazer. Tá, eu mostrei aqui a derivada. Só que o seguinte, eu tenho a velocidade, e aqui eu posso representar agora, se era meu vetor posição, quantos minutos? 2. Eu posso representar aqui o meu vetor velocidade, ele vai ser quem? Vx na direção i, Vy na direção j, Vz na direção k, tá aqui. Se eu lhe dou a velocidade e eu quero a posição, ou seja, é o caminho inverso, o que é que você faz? Você vai ter que aplicar a antiderivada. Quem é que é a antiderivada? É a integral, Integral. certo? Então, ó, de R para V, você aplica o quê? A derivada. De V para R, você aplica a integral, tá? E falta um minuto agora, eu vou parar, a gente volta para a parte final da aula, certo? E aí eu vou Uhum. explicando aqui a integral e a gente retorna para finalizar a aula, tá ok? Você pode só voltar naquele exercício que você falou que ia deixar para eu fazer, para eu tirar Ah, foto para ir sim. fazendo? Deixa eu ver se chega lá a tempo. Aqui, Vou só tirar uma foto. Foi. tá. Até já, viu? 7 Até minutinhos. já. Tá ok.